Quantas nomeações foram, prefeito? Há essa dúvida também. Tem gente que fala em 700 nomeações, tem gente que fala em 400 nomeações. No total, quantos são? Bom, Carla, isso é importante que a gente diga também, né? Eu sempre defendi a criação de cargos de chefia, assessoramento e direção. Sempre defendi que esses cargos precisam trabalhar, chefiar, dirigir e assessorar. E sempre defendi que isso fosse feito com salário compatível e também que fosse feito com um número, com um quantitativo adequado. Então, vamos lembrar aqui que os salários que foram atribuídos a essas funções são os menores patamares das últimas décadas. A gente trouxe os salários, que é uma das coisas que eu defendia, para os patamares da realidade de hoje, por conta de pandemia, por conta de uma série de dificuldades. O mercado está bem retraído. O mercado está retraído, não é? Os salários diminuíram, as pessoas estão inclusive sem emprego. A informalidade cresceu muito, então é importante que a gente diga isso. Se a gente for comparar quanto ganhava um diretor nos últimos anos, quanto ganha um diretor hoje, quanto ganhava um assessor, quanto houve uma redução significativa. Esse é o primeiro ponto. Uma economia aos cofres públicos, lembrando que dessa vez a gente está pagando todas as contas. E antes de criar e gerar essa despesa, a gente mostrou para a sociedade como é que a gente estava governando. Sei lá, 20, 30, sei lá quantos anos, a gente não terminava com todas as contas rigorosamente em dia, exceto aquelas que a gente tinha ainda que ver alguma questão contratual ou jurídica, que ficou pendente, até que isso fosse resolvido, então não foi pago, ou que havia alguma outra situação de anormalidade. Tudo que correu dentro da normalidade foi rigorosamente pago. Então a primeira coisa que a gente fez, antes de criar uma despesa, né, além de criar uma despesa dentro do nosso bolso, daquilo que a gente conseguisse pagar, a gente falou, não, tá aqui. Os recursos virão dessa isso economia. Isso é incontestável, cara. Certo. Basta entrar lá no site da transparência, basta ligar no Tribunal de Contas, basta ligar na Secretaria de Finanças para ver o nosso balancete. E a gente terminou com saldo positivo, que a gente viu com tudo pago. Não adianta criar uma despesa e depois falta dinheiro para a saúde, para a educação, para tudo isso. Então esse é um ponto importante também. Os salários compatíveis, condições de acolher e essa despesa que cabe no nosso bolso e uma redução drástica no número de comissionados. Que eram mais de 800 comissionados e a gente nomeou pouco mais de 300. Né? Há alguns cargos ainda que podem ser nomeados. As funções gratificadas, que não são cargos em comissão, que são ocupadas exclusivamente por servidores de carreira. São servidores que sobem para as chefias daí. Para as chefias, para a função gratificada. Né? É um plus que a pessoa recebe no seu cargo. Ela continua no cargo de engenheiro e vira chefe de uma divisão como engenheiro. Não é um cargo de assessor, não é um cargo de diretor, não é um cargo de secretário. Tá? Então, essa é uma diferença que precisa ser feita. Então, a gente sai de um volume muito alto, histórico aqui de cargos, a gente diminuiu bastante, nomeamos cerca de, eu acho que foram menos do que 350, né, que a gente nomeou agora. E existem alguns que podem sair nos próximos poucos dias. Ainda que a gente pode fazer de nomeação, alguns ajustes que a gente deixou para organizar melhor, porque a gente também tentou encontrar quadros com vocação para aquele local. É claro que houve a composição política, que é outra coisa que eu também sempre falei e nunca neguei. Inclusive vieram partidos do governo do ex-prefeito Juninho também, do governo do Otimar, e vieram outros partidos que eram oposição ao senhor e que agora já passaram também automaticamente a integrar o seu grupo de apoio. Sim, nós abrimos o diálogo, né, porque isso também é a questão da democracia. A gente precisa de governabilidade, cara. A situação da cidade, Rio Claro estava tão de ponta cabeça que para poder organizar a casa rapidamente como organizamos, e tenho certeza de que ao final do ano a gente vai ter uma notícia muito boa em relação à zeladoria, a gente precisa ter governabilidade. Mas é sempre debaixo dessas condições que a gente implantou desde o início do nosso governo.